O nosso tema é continuação do tema da aula anterior e nós vamos falar sobre a eleição incondicional ou a eleição soberana. Estamos estudando as doutrinas da graça. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Se você ainda não tem essas confissões de fé que eu acabei de mostrar, aquela vermelhinha ou aquela preta, você pode adquirir ali na livraria, no final da escola dominical. Aquela preta, a Confissão de Fé de Londres, de 1689, ela já acabou de novo. Nós pedimos mais, deve estar aqui já para a próxima escola dominical. Domingo que vem já vai ter mais. É muito importante que você tenha para poder acompanhar as aulas, porque as aulas são dadas em cima dessas confissões. Então vamos lá, vamos ler o texto bíblico, capítulo 1 de Efésios, no versículo 3, vamos ler com bastante atenção. É um texto grande, mas é um texto muito importante para esse tema. Versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, o bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, está falando de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Qual que é esse bom propósito que Deus propôs em Cristo? Versículo 10, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até que venha o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos a Deus em oração nessa manhã. Senhor, nós estamos diante do Senhor, reunidos na Tua igreja, e como desejamos aprender da Sua palavra. Pedimos que o Senhor nos desvende as maravilhas da sua lei. Pedimos que o Teu Espírito Santo nessa manhã seja o intérprete e o aplicador dessa palavra nos nossos corações. Nos ajuda a compreendê-la. Tem muitos termos difíceis aqui, muitas passagens complexas para nós entendermos, mas Deus, isso não tira de nós a responsabilidade de nos esforçarmos por conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Pedimos que nesse momento o Teu Espírito seja o nosso condutor em todo esse estudo e que a Tua boa mão com Ele nos guie, para que tenhamos entendimento, sabedoria e muita graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é o seguinte, o ano passado nós iniciamos o estudo das doutrinas da graça, e nós falamos sobre a soberania de Deus, sobre a justiça de Deus, falamos também sobre a depravação total do homem. O que é isso? Que o ser humano, em todas as áreas do seu caráter, em todas as áreas da sua mente, ele foi contaminado pelo pecado. É isso que significa a doutrina da depravação total. Ela significa que o homem foi contaminado nas suas escolhas, vontades, desejos. O pecado, ele desorganizou a nossa bússola moral,
a nossa bússola moral lá em Adão e Eva, que antes apontava para Deus, para a justiça, para a santidade, para o amor, que apontava para a obediência. Agora a nossa bússola moral, ela não aponta mais para esse norte santo, ela está descompassada, e agora ela aponta para outros caminhos, e todos esses caminhos são caminhos que fogem de Deus, que correm de Deus. Falamos bastante sobre isso, estudamos bastante esse tema no ano passado, e pudemos aprender sobre ele e também ver as alianças de Deus e os decretos de Deus. Agora, o tema que a nossa confissão naturalmente nos leva a estudar é sobre a eleição, a predestinação, a escolha que Deus fez antes da fundação do mundo, de todos aqueles homens e mulheres que deveriam ser salvos. É essa doutrina que nós vamos estudar nas próximas aulas, de acordo com a nossa confissão. E eu quero que vocês abram lá no capítulo 9 da nossa confissão de fé de New Hampshire, a vermelhinha. Nós vamos ler esse capítulo e eu vou fazer algumas explicações sobre ele e como é que vão ser essas aulas. A doutrina da eleição, eu estava estudando ela, vendo a melhor maneira de apresentá-la, e eu acredito que não tem a melhor maneira de apresentá-la do que deixar a própria Bíblia falar. Eu vou explicar por que disso. Muitas pessoas que são contrárias ao ensino reformado e calvinista, eles dizem que essa doutrina é uma doutrina horrível, uma doutrina terrível, meu Deus do céu, isso aí não presta, está maluco, não tem que ter isso na igreja não, isso aí é coisa lá de Lutero, de Calvino, da época da Reforma, e essa doutrina aí mais dividiu a igreja do que uniu. E eu, com tudo essas coisas na mente, né, e pensando, eu falei, puxa, qual que é a melhor maneira de apresentar isso? A nossa confissão de fé fala disso, as duas confissões de fé falam disso. Nós temos que abordar esse tema, só que eu acho que a melhor maneira é começar mostrando que esse tema é bíblico, é começar mostrando que as palavras eleição, predestinação, determinação, escolheu, elas são palavras bíblicas, elas são palavras utilizadas livremente por Moisés no Antigo Testamento, livremente por Isaías, elas são palavras extremamente utilizadas pelos profetas menores, lá você vai ver muito ensino sobre eleição e escolha. Jeremias usa muito essas palavras no grego, no hebraico, Yadá, ele usa muito essas palavras. Quando você vem para o Novo Testamento, você vai ver o Senhor Jesus Cristo usando essas palavras continuamente. Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele dedica 2 livros importantíssimos do Novo Testamento para tratar a fundo dessas duas doutrinas, e isso eu estou dizendo de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 8 e Romanos capítulo 9, ele fala exaustivamente sobre isso. Então, você vai ver Tiago falando sobre isso, você vai ver João falando sobre isso, enfim, Judas falando sobre isso, lá em Apocalipse o apóstolo João repetindo de novo. Então é um ensino, Pedro falando isso, então é um ensino bíblico, é um ensino que nós vamos nos deparar com ele quando lermos a Escritura, e nós não podemos pular essa parte, porque talvez muitos aqui que vieram do meio neopentecostal, arminiano, pentecostal, como é a realidade de muitos de nós aqui no Brasil, nunca foram apresentados para essas doutrinas, e acham que essas doutrinas são simplesmente criações humanas, são criações teológicas confusas, mas nós vamos ver que na verdade estava sempre ali, que na verdade está sempre aqui na Escritura, e nós que não paramos e estudamos detalhadamente o que essas coisas querem dizer. Então eu acredito que o melhor método de apresentar essa doutrina tão importante das Escrituras é indo para o próprio texto bíblico, é estudando esse texto, e é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Hoje a gente vai estudar Efésios capítulo 1, depois nós vamos estudar Efésios capítulo 2, depois nós vamos estudar rapidamente, panoramicamente, toda a carta de Romanos, com um enfoque especial em Romanos 8 e em Romanos 9. E nós vamos deixar a própria Bíblia, comparando esses textos, Efésios e Romanos, com Deuteronômio, com Isaías, com Jeremias, com João, com Mateus, com Lucas e com outros textos de Pedro, de João, no Novo Testamento. Então nós vamos deixar a Bíblia nos conduzir,
e para que possamos entender essa grande doutrina. Mas é importante a gente ter um resumo da doutrina da eleição e saber o que significa e o que não significa eleição. Por isso, lá no capítulo 9 da nossa confissão de fé, abre lá, vamos ler. Veja só o que diz a nossa confissão de New Hampshire, no capítulo 9, do propósito da graça de Deus. Para que serve a graça de Deus? Qual é o objetivo da graça de Deus? Diz assim: cremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, segundo o qual Ele graciosamente regenera, está ligado com salvação, santifica e salva pecadores, que sendo perfeitamente consistente com a livre agência do homem, abrange todos os meios em conexão com o fim. O que a nossa confissão está ensinando aqui? Ela está ensinando que a eleição é um decreto de Deus, é um propósito de Deus, e que ele não aconteceu ontem, antes de ontem. A eleição ela já estava na mente de Deus e nos propósitos de Deus desde a eternidade. É algo que Deus já estava determinado a fazer antes do tempo existir, antes de eu e você nascermos, antes do mundo ser criado, antes de qualquer ser e criatura aparecer. Nada existia. Deus já tinha esse propósito eterno. E essa eleição, ela é consistente, ela está de acordo, ela não está brigando com a livre agência do homem. Se acordou hoje de manhã. E aqui nós vamos entrar num tema que é importante. Já estudamos isso ano passado, eu só vou relembrar sobre o livre-arbítrio. Você acordou hoje de manhã, você escolheu o que você ia comer no café da manhã, você escolheu que cor de camisa ia colocar, você escolheu colocar o despertador do relógio, do celular, para tocar a determinado horário. Eleição não significa que todas as pessoas são robozinhos, e que, eu dei um passo, foi Deus que mandou dar o passo. Eu fiz tal coisa, eu sou um robô. Não é isso que a eleição ensina. O homem é um agente livre. Deus ele dotou o homem de capacidade de escolha. Agora o que acontece é que o homem ele pecou e ele peca, e quando ele pecou, e quando nós pecamos no presente, nós estamos desobedecendo, quebrando a lei de Deus. E porque pecamos, agora a nossa escolha, ela não é mais direcionada para Deus. É o que Efésios depois vai falar, que nós estamos mortos em delitos e pecados. Então o que acontece é que, depois que pecamos, nós não somos mais agentes livres para buscar a Deus. A porta do céu está fechada para nós. Nós não podemos mais entrar lá. Lembra do jardim do Éden? Que o caminho para a árvore da vida, ele foi fechado, e Deus colocou uma espada reluzente e os querubins naquele lugar, para que nós não tivéssemos mais acesso à árvore da vida. Aquela árvore da vida é um símbolo da salvação. O homem não pode salvar a si mesmo, por boas obras, por boas intenções. Só podemos ser salvos pela graça de Deus. E é interessante que a eleição, segundo o que a gente leu aqui, na nossa confissão de fé, ela não é algo que Deus nos obriga a pecar. Quer dizer então que a eleição é uma doutrina que mostra que Deus obriga os homens a serem pecadores. Não, nós somos pecadores porque a gente quer, porque nós gostamos do pecado, porque nós amamos o pecado, porque o pecado, antes de nós sermos salvos, é nossa melhor escolha, é a nossa primeira escolha, é o nosso maior desejo. Nós vivemos para satisfazer a nossa própria vontade. Isso é pecado. Quando Deus nos salva, nós passamos a satisfazer a vontade dEle, antes da nossa. Isso é salvação, isso é transformação. E a nossa confissão fala que a eleição, ela abrange todos os meios em conexão com o fim. O que significa isso? O fim, a finalidade da eleição, o objetivo da eleição é a salvação. Se Deus não tivesse elegido muitos homens e muitas mulheres, ninguém seria salvo. Nós estaríamos fugindo de Deus junto com Adão e Eva, até hoje lá no paraíso. Nós estaríamos correndo do Senhor, ou talvez combatendo contra o Senhor, como Paulo continuava combatendo lá em Atos capítulo 9. Então, a eleição ela está destinada para um fim, e esse fim é a salvação dos homens. E quais são os meios
que Deus utiliza para a salvação. Fala que abrange todos os meios em conexão com o fim. O fim é o objetivo, homens e mulheres serem salvas. Quais são os meios que Deus usa para salvar homens e mulheres? Ora, a doutrina do Evangelho, a promessa, a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. O Pai, Ele elegeu aqueles que deveriam ser salvos, mas o meio, a ferramenta, a maneira de Deus fazer isso é através da obra de Cristo, do Evangelho. Ele foi prometido no Antigo Testamento que viria um Messias, viria um Redentor. Esse Redentor se encarnou e se tornou homem como nós, ao mesmo tempo que Ele é Deus. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado. Ele morreu na cruz do Calvário, não como condenado apenas do Império Romano, mas para satisfazer e expiar o nosso pecado pelo sangue dele diante de Deus. A morte não pôde detê-lo, e o autor da vida, ao terceiro dia, ressuscitou. Ele provou que era Deus, e ele provou que Deus recebeu o sacrifício dele. E não só ele ressuscitou, mas depois de 40 dias aqui na terra, ele ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus, e ele está lá agora diante de Deus, como nosso eterno sumo sacerdote, fazendo intercessão diante de Deus por nós, e nos atraindo à presença dele. E ele nos enviou o Espírito Santo, que regenera, santifica, preserva e um dia no futuro vai glorificar todos aqueles que devem ser salvos. Esses são os meios. E como é que o Evangelho chega até a gente? Através da pregação, da palavra, através da oração intercessória, que as pessoas oram por nós, através da perseverança de nos ensinar o Evangelho, de nos discipular, de nos doutrinar, de nos mostrar o caminho da salvação. Então a eleição, meus irmãos, ela não atrapalha nenhum desses propósitos. Os puritanos chamavam a eleição, e eles chamavam aquele texto de Romanos, capítulo 28 e 29, de golden chain, significa a corrente dourada, uma corrente que tem elos indestrutíveis, que não podem ser quebrados. Essa corrente, ela começa lá atrás, e o primeiro elo dessa corrente se chama eleição, e todos os demais elos, evangelho, morte, ressurreição de Cristo, Espírito Santo, convicção do pecado, pregação, oração intercessória, perseverança no discipulado, tudo isso só é possível, porque o primeiro elo da corrente, ele é inquebrável, e ele foi estabelecido por Deus. Vocês percebem a maravilha disso? Vocês percebem o quanto que isso é glorioso? Que o nosso evangelho, e que a nossa salvação, ela não é uma coisa barata, ela é uma coisa que ela foi pensada por Deus antes do mundo existir, desde a eternidade. Então nós estamos ligados por toda essa corrente de ouro, e é isso que garante a salvação dos salvos, é isso que garante a confiança que nós podemos ter em Deus, que a salvação não é uma obra que hoje nós temos, e amanhã nós perdemos, é uma obra eterna. Calma que depois nós vamos ver muitos versículos sobre isso. Vamos continuar lá na nossa confissão. A eleição é uma demonstração gloriosíssima da bondade soberana de Deus, sendo infinitamente livre, sábia, santa e imutável. Opa! Deus eleger pecadores e salvar esses pecadores é uma demonstração da glória dele, da bondade e do amor dele. Mas pastor, mas como que é? Porque ele elege alguns e não elege outros. Ele salva uns e não salva outros. É verdade. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós mereceria chegar ao céu. Nenhum de nós mereceria ser salvo. Então a eleição é uma manifestação gloriosa de Deus, porque Ele decidiu, do meio de uma multidão corrupta da humanidade, escolher, salvar muitos e levar muitos para a glória. Então a eleição é uma demonstração da bondade de Deus.
ele não precisaria demonstrar essa bondade. E eu quero que vocês se lembrem das aulas lá do ano passado, sobre a depravação total, e sobre o que é o pecado do homem. Nós nos tornamos abomináveis para Deus. E quando a gente entende que nós estamos mortos nos nossos pecados, e não há nada que a gente possa fazer para ressuscitar e buscar a Deus, a eleição se torna uma coisa gloriosíssima. Puxa! Deus, que não deve nada para o homem, que não precisaria fazer nada para a salvação do homem, Ele decidiu salvar pecadores. Esse é o maior milagre, gente. O maior milagre que pode ser feito aqui na terra não é um morto ressuscitar, não é um olho pular de dentro da órbita craniana para fora, não é uma perna crescer. O maior milagre que pode acontecer nesse mundo é a salvação de um pecador. Por quê? Porque cada vez que um pecador é salvo, tem festa no céu. Talvez você nunca entendeu esse versículo. Lembra lá de Lucas e de Mateus? Esse versículo aparece lá. Em verdade vos digo, que quando um pecador se arrepende, os anjos do meu Pai fazem festa no céu, por essa alma que se arrepende. Os anjos não fazem festa por um morto que ressuscita. Os anjos não fazem festa por um braço que cresce, por uma multiplicação de 5.000 pães, para alimentar 5.000 pessoas. Os anjos não fazem festa no céu por uma bênção material que uma pessoa recebe. Você já pensou nisso? Já pensou nesse texto? Por que Jesus falou ele? Jesus falou, tem festa no céu, gente. Quando acontece o quê? O maior milagre da criação. Pegar uma massa corrompida, depravada, escrava de Satanás, escrava do pecado, e transformar essa massa corrompida e que combate contra Deus, de inimigo em amigo de Deus. Esse é o maior milagre. A salvação é o maior milagre que pode acontecer. É Deus mudar o coração de uma pessoa de tal forma que de desfavorável ele se torna favorável a ele. Essa é a obra da salvação. Por isso que a eleição é uma obra gloriosíssima. E ela está baseada no Deus que é amor, no Deus que é bom, no Deus que é justo, no Deus que é santo. A eleição é uma santa eleição. Não tem erro nela, não tem falha nela, não tem problema nela. Nós não precisamos ficar preocupados. O decreto da salvação, ele repousa nas mãos e no martelo de um juiz absolutamente santo, absolutamente justo. Deus não vai cometer enganos. Deus não vai cometer falhas. Ele não vai deixar de salvar nenhum daqueles que Ele determinou salvar. E aqueles que não serão salvos, eles não estão sendo injustiçados, porque eles já eram pecadores. Eles já eram inimigos de Deus. Gente, deixa essas coisas ir montando na sua cabeça uma visão bíblica do Evangelho. Uma visão bíblica de quem Deus é e da salvação. Muito da dificuldade que existe aqui no Brasil para entender essas doutrinas da graça é porque a nossa ideia de Deus é uma ideia totalmente deturpada, que Deus, Ele está ao nosso dispor para fazer a nossa vontade, para que se cumpra o nosso desejo. Glória pois a mim, louvado seja eu eternamente, amém. É isso que a gente aprendeu, é esse o cristianismo que a gente aprendeu. Mas se vocês lembrarem, lembra aqui de Efésios que a gente começou a ler, Efésios 1, do 3 até o 14? Você viu quantas vezes o apóstolo Paulo cita a palavra graça? Quantas vezes ele cita a palavra glória? Ele cita essas palavras aqui mais de 10 vezes. Por que Paulo faz isso? Porque ele está mostrando que a salvação não tem nada a ver só conosco. Nós somos os beneficiados pela salvação, mas a salvação tem a ver com Deus, tem a ver com a glória dele, com o louvor dele, com a honra que ele recebe. Isso aqui é extraordinário, meus irmãos. Todo no universo gira em torno da glória de Deus. Então nós podemos ficar tranquilos que Deus é bondoso em salvar pecadores que, de outra forma, jamais seriam salvos. Se Deus não elegesse, nós jamais seríamos salvos. Por quê, pastor? Porque você só pode querer a Deus porque Ele te quis primeiro. Não foste vós que me escolhestes, ó Jesus usando a palavra de novo, a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha só, gente, está lá, João capítulo 15, ninguém pode vir a mim, se o Pai
não o enviar. A gente tem texto mais claro do que esse? Isso é João capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Nós só buscamos a Deus, porque Deus nos buscou primeiro. Vamos lá para a nossa confissão de novo. A eleição exclui completamente a vanglória, o orgulho. Nós não salvamos a nós mesmos, então a eleição exclui o orgulho. E ela promove humildade, amor, oração, louvor, confiança em Deus e ativa imitação de sua livre misericórdia. Eleição humilha o homem e coloca toda a dependência em Deus, toda a dependência, o nosso amor, a nossa oração, a nossa confiança, ela é alicerçada em Deus, porque a gente não pode confiar em nós mesmos. Nos ensina a dar misericórdia sem que os outros mereçam. É o finalzinho da nossa confissão aqui. Através da eleição, ela ativa em nós a imitação de usar misericórdia igual Deus usa. Deus, e isso aqui vocês vão lembrar, é a parábola do credor incompassivo. Você lembra daquele homem que devia 10.000 denários para o rei? E ele não tinha como pagar, e o rei mandou vender ele, a esposa dele, os filhos dele para pagar a dívida. Ele chegou diante do rei e ele implorou: rei, tem compaixão de mim, eu vou pagar tudo que eu te devo. Irmãos, nem com 10 vidas ele pagava tudo que ele devia. 10.000 denários era uma fortuna incalculável. Quando Jesus conta essa parábola, ele está querendo mostrar que a dívida era impagável. Aí o homem implora para o Senhor dele, ele vai e ele perdoa aquela dívida. É isso que Deus faz na salvação. A nossa dívida, a dívida do pecador para com Deus, ela é impagável. É impossível de pagar. É impossível de você satisfazer as demandas da justiça de um Deus absolutamente santo. Então Deus perdoa, gratuitamente, misericordiosamente. Aí aquele homem que devia para o rei, ele sai de lá, ele vai andando pela rua, e ele vê um homem que devia para ele 100 dinheiros. Era o salário pouco ali, coisa à toa, que daria para se pagar em coisa de 1 ano e meio, 2 anos de serviço. Ele pega aquele homem, ele esgana aquele homem e ele prende ele na prisão até que ele pague todo o dinheiro que deve. A eleição, ela nos ensina a não fazer isso que a parábola contou. A eleição nos ensina que nós fomos muito perdoados, então a gente precisa perdoar muito também. Perdoar a sua esposa, perdoar o seu esposo, perdoar as pessoas que te ofenderam. Deus que nos perdoou de uma dívida que é impagável. Como é que a gente não vai perdoar quem deve alguns cruzeiros para a gente? Como é que a gente não vai perdoar alguém que fez algum mal temporal, natural para a gente, que nos magoou, que nos machucou? Percebe que a Bíblia está toda interligada? As parábolas de Jesus, o porquê que Jesus ensinou aquilo, tudo isso está apontando para a eleição, tudo isso está apontando para a soberania de Deus na salvação. É uma corrente verdadeiramente dourada. Vamos continuar. A eleição, ela encoraja o uso dos meios no mais alto grau. Aqui agora não são os meios de salvação. Os meios de salvação é a promessa, encarnação, vida perfeita, morte substitutiva, crucificação, ressurreição, ascensão de Cristo. Esse é o caminho da salvação. Agora aqui os meios que a nossa confissão está falando é que a eleição nos encoraja a usar os meios da graça no mais alto grau. Que meios da graça são esses? A eleição, ela nos ensina a usar a oração, o jejum, o estudo bíblico, a santificação, a comunhão piedosa com os irmãos, a ceia do Senhor, o culto público. Tudo isso é estimulado ao saber que pertencemos ao povo particular de Deus, é o nosso povo, e praticar essas coisas, praticar a oração, é o privilégio do povo de Deus, são nossos privilégios, nossas ferramentas, as armas da nossa milícia. Gente do céu, a eleição encoraja tudo isso. É mais ou menos assim: se você pega um soldado, que ele pertence ao exército dos Estados Unidos da América, provavelmente ele é um dos soldados mais motivados do mundo para combater. Por quê?
Eles têm a maior força militar do mundo. Eles têm a maior marinha do mundo, a maior aeronáutica do mundo, eles têm o maior exército do mundo. Aquele soldado, quando ele vai para a guerra, e ele coloca a bandeira dos Estados Unidos no braço direito dele, ele sabe que por trás daquilo ali, existe toda uma cadeia de comando, que vai protegê-lo, que vai guardá-lo, e que vai resgatá-lo. Se vocês já assistiram aquele filme famoso do Tom Hanks, O Resgate do Soldado Ryan, eles mandaram um pelotão inteiro só para resgatar um soldado no meio da Segunda Guerra Mundial e trouxeram o rapaz vivo de volta. Isso é para mostrar o quanto que o exército americano é unido e eles protegem uns aos outros. Agora, esse soldado, ele vai para a guerra como? Se é um soldado ali de infantaria, ele vai para a guerra com um fuzil, ele vai para a guerra com uma arma de backup, com uma pistola, ele vai para a guerra com caneleira, joelheira, ele vai para a guerra todo armado. Esses são os meios de luta dele, granadas, ele tem tudo ali, são os meios de combate dele. Então, nós fazemos parte do exército do Deus vivo. E as armas que Deus nos deu, não são essas, fuzil, pistola, as armas que Deus nos deu, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, 2 Coríntios capítulo 11. Então Deus nos deu essas armas, jejum, oração, leitura da palavra, consagração, santificação, comunhão piedosa com os irmãos, culto público, ceia do Senhor. Esses são os meios da graça. Esses são os meios que Deus nos equipou, porque somos eleitos, porque pertencemos àquele exército, de caminhar na guerra da nossa vida. Pastor, mas onde que está a base bíblica disso tudo? Eu estou te dando vários textos. Lembra lá de Pedro, quando Pedro fala que nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido do Senhor, escolhidos de Deus. Os meios que Ele nos deu para viver nesse mundo, as nossas ferramentas, a eleição encoraja oração. Eleição desencoraja oração? De jeito nenhum. Eleição desencoraja o estudo da Bíblia? De jeito nenhum. Um soldado, só porque ele carrega a bandeira dos Estados Unidos no braço, ele vai para a guerra sem fuzil? Ele vai para a guerra sem pistola? Claro que não. Ele vai para a guerra para usar tudo que ele tem para lutar pelo país dele. É a mesma coisa que nós fazemos. Vai caindo por terra todas aquelas acusações dos inimigos das doutrinas reformadas. Continua lá, diz assim: a eleição pode ser percebida pelos seus efeitos em todo aquele que verdadeiramente crê no Evangelho. É possível verificar que uma pessoa é eleita? É, porque a eleição, ela produz frutos. A eleição, ela é verificada pela santificação. Como é que eu sei que uma pessoa é salva de verdade? Porque ela entrou pelo caminho estreito. E como é que eu sei que essa pessoa, ela de fato produz os frutos de alguém que diz ser salva? Porque ela anda por um caminho estreito de santificação. Isso é Mateus capítulo 7. Está claro, gente. Está óbvio na Bíblia. É possível sabermos, termos certeza, convicção da nossa salvação pela caminhada santificadora, pela falta de amor pelo mundo e pelo crescimento de amor para com Deus, que é gerado no nosso coração pelo Espírito Santo. A eleição é o alicerce da segurança cristã. Nossa segurança é o que o Deus Trino fez pela salvação, e não a nossa performance. Lembra lá daquele primeiro elo da corrente dourada? O primeiro elo da salvação, ele vem totalmente de Deus. O primeiro elo da salvação é a eleição de Deus, antes da fundação do mundo. Esse elo é que nos dá segurança. Ele é a base, ele é a rocha da nossa salvação. A salvação está garantida pelo que Deus fez, pelo que Deus determinou, pelo que Ele ordenou. É por isso que nós somos salvos. Ele garantiu a nossa salvação. Ele determinou a nossa salvação e não há nada que possa mudar essa salvação. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando conjuntamente para a salvação de uma alma. Gente, que coisa gloriosa é a salvação. Não depende da nossa performance,
não depende se nós estamos bem, se nós cumprimos tudo direitinho, tudo certinho, não depende do nosso desempenho, depende do desempenho que Cristo já fez e foi perfeito diante do Pai. Último parágrafo aqui. Verificar a eleição com respeito a nós mesmos demanda e merece a máxima diligência, o máximo cuidado, o máximo zelo. É uma obrigação do crente ter certeza e convicção da sua salvação. Eu sei, muitas pessoas talvez já te ensinaram que não é possível ter certeza da salvação, não é? Ah, pastor, eu estou buscando a salvação. Faz 10 anos que a pessoa está na igreja, ora, lê a Bíblia, vive uma vida santa, mas eu estou buscando minha salvação. Mas como assim buscando a sua salvação? Primeiro, que a salvação vem de Deus, e segundo, que a salvação, ela acontece em um momento, e dali para frente você é salvo. A Igreja Católica, ela ensina isso. A Igreja Católica, ela ensina que nós nunca podemos ter certeza da nossa salvação aqui na terra. Nós só teremos certeza da nossa salvação quando nós chegarmos no céu. Então, por isso, você precisa praticar cada um dos 7 sacramentos: batismo, crisma e tudo aquela coisa lá. Isso é falso. Isso não são os meios da graça. Não é assim que Deus estabeleceu. Deus quer que você tenha certeza da salvação, minha irmã. Que você tenha certeza da salvação, meu irmão. Não é um pecado contra Deus você ter certeza da salvação. Isso é uma doutrina pelagiana. Isso é uma doutrina arminiana, que não é possível você ter certeza da salvação. Ah, eu não posso ter certeza da salvação. Não tem como eu saber. Claro que tem. Um livro inteiro do Novo Testamento foi escrito para isso. Não, mas não tem não. Claro que tem. Vai lá em 1 João. Abre lá no capítulo 5. Eu posso ter certeza que eu sou salvo, pastor? Pode. Não é pecado saber que eu sou salvo? Não. Eu devo mais do que deve, obrigação. Primeiro João capítulo 5. Olha aqui para mim antes da gente ler o texto. Vocês já ouviram falar que o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor? Vocês já ouviram falar disso? Então, por que ele é conhecido como apóstolo do amor? Porque nessa carta aqui de 1 João, ele fala que Deus é amor. E é uma das grandes declarações da Bíblia, porque é um texto que define Deus como sendo a exata expressão do amor. É um texto muito belo, é um texto muito bonito, é um texto incrível, que fala, olha, se você quiser saber quem é Deus, Ele é amor, é uma marcação belíssima de quem Deus é. Perfeito. Mas o mesmo apóstolo João, que fala que Deus é amor, ele explica com uma clareza muito grande, que ele escreveu toda a carta de 1 João, para que os homens e as mulheres tivessem compreensão, se eles foram ou não foram salvos. A carta de 1 João é um teste para a salvação. Aquele que odeia o seu irmão está em trevas e não viu a luz, e nele não permanece a salvação de Deus. Você vai ter vários textos aqui nessa carta falando desse jeito, mostrando como é que eu identifico se houve salvação ou se não houve salvação. Veja o capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João capítulo 5 é o último capítulo da carta. Isso aqui nós entramos agora na última perícope, na última parte da carta, na última porção da carta. Tá bom. E João está explicando aqui. João, para que você escreveu 1 João? Eu escrevi essas coisas para vocês, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Vocês percebem aqui que os verbos, eles estão todos em um tempo consumado. Saberdes é pretérito perfeito, para que vocês tenham certeza.
é um passado perfeito. Pretérito significa passado. Saberdes é um pretérito. Você tem certeza de algo que já aconteceu. Só que João, ele faz um negócio aqui muito interessante. Ele fala assim: eu escrevi essa carta para vocês. Quando vocês lerem, vocês vão poder avaliar a vida de vocês e ver se a salvação aconteceu na vida de vocês no passado. E então vocês terem certeza que tendes a vida eterna. Ele usa 2 tempos verbais na mesma frase. E isso aqui é muito interessante. A salvação de alguém, ela aconteceu no passado. Mas quando ele usa aqui a palavra tendes, ele está mostrando uma ação contínua no presente. O que ele está querendo mostrar aqui com esse texto? A salvação de uma pessoa, ela aconteceu no passado, aqui, o dia que Deus me regenerou, que Ele me deu um novo coração, que Ele me deu uma nova vida. E essa salvação, agora ela me acompanha todos os dias da minha vida, até que eu chegue no céu. Como é que você discute com um texto desse? Como é que você briga com um texto desse? João está dizendo que é possível você ter certeza da salvação. Você pode ler a carta dele, ver as evidências de uma pessoa que é nascida de Deus, que foi transformada por Deus, e aí você pode ter certeza se tem ou não a vida eterna. A nossa confissão de fé fala que a eleição, ela nos estimula a procurar, a buscar, a vasculhar, gente, para ver se a gente tem ou não a vida eterna. Claríssimo, muito bem explicado, esse texto aqui inteiro da confissão, num texto simples do apóstolo João. Agora vamos avançar, volta lá para Efésios capítulo 1, e nós vamos avançar aqui. O que é eleição? Vamos dar uma definição de eleição. Escute só. Eleição ou predestinação é o ato pelo qual Deus, desde a eternidade, antes do mundo existir, decretou a salvação de todos pelos quais Cristo morreria e que o Espírito Santo regeneraria e preservaria até a glorificação. Isso é eleição. Eleição é a atuação da Trindade. O Pai elege os seus na eternidade, Cristo morre na cruz e paga pelos pecados daqueles que o Pai elegeu, e o Espírito Santo regenera, santifica, preserva e no futuro glorificará todos aqueles que devem ser salvos. Que coisa gloriosa! Para você saber o nome disso aqui, isso aqui se chama os termos da salvação. Os termos da salvação é quando Deus, Ele age no coração de uma pessoa e Ele convence essa pessoa do pecado. Ele leva essa pessoa ao arrependimento e à fé e a regenera. Essa pessoa é convertida, ela é justificada, adotada na família de Deus, santificada e um dia vai ser glorificada. Isso se chama termos da salvação, as partes da salvação. Irmãos, nós vimos aqui que essa doutrina é bíblica, que o Senhor Jesus fala dela, os apóstolos falam, os profetas falam, Moisés fala. Por que falar dessa doutrina? Porque ela é absolutamente bíblica e os seus termos estão aqui. Essas palavras estão na Bíblia e elas estão aqui para ensinar e apresentar o Evangelho. Ouça só isso que Lutero falou, o grande reformador Martinho Lutero, sobre a doutrina da predestinação. Lutero insistia que a doutrina da eleição deve ser pregada e ensinada, porque humilha o homem, preparando os não convertidos para o Evangelho. Agora escuta o que ele disse. Portanto, é por causa dos eleitos que essas coisas são publicadas, a doutrina da predestinação, a fim de que, sendo humilhados e reduzidos a nada por este meio, sejam salvos. O resto resiste a essa humilhação. Aliás, condenam este ensino de autodesespero, desejando que algo, mesmo que pequeno, seja deixado para que eles mesmos possam fazer, e assim permanecem secretamente orgulhosos e inimigos da graça de Deus. Digo ser esta,
uma razão pela qual os santos, sendo humilhados, reconhecem, invocam e recebem a graça de Deus. A eleição é um vinho muito forte e a mais completa refeição, alimento sólido para aqueles que são perfeitos. Isso é, ela é a mais excelente teologia. Martinho Lutero. Se nós somos crentes hoje, muito se deve à obra desse homem, que trouxe a reforma para a igreja e por causa dele nos tornamos protestantes. Você sabia que a parte principal do ensino de Lutero residia exatamente nisso, em ensinar sobre a soberania de Deus e que Deus é soberano para ensinar o homem? É aquele grande livro dele, na discussão que ele teve com Erasmo de Roterdã. Esse livro dele chama A Escravidão da Vontade. É a obra que Lutero considerava a obra mais importante que ele fez. Lutero, gente, ele escreveu um comentário sobre o Romanos, incrível. O comentário dele continua sendo talvez um dos melhores que existem. Ele escreveu um comentário de Gálatas, que é fabuloso. Ele escreveu um punhado de livros, de obras. Ele escreveu vários hinos. Ele escreveu as 95 teses. Ele escreveu muita coisa, mas a obra que ele atribui, que ele acredita ser a mais importante dele, é esse livro chamado A Escravidão da Vontade. Se você quiser lê-lo, ele está disponível em português. Em português chama Nascido Escravo. Esse livro é fenomenal. Esse livro é incrível. Lutero, reforma protestante, crente, acabou de fazer 500 anos, está falando de eleição, está ensinando isso aqui. Agora Paulo, porque o nosso alvo aqui é ver biblicamente o que essa doutrina significa. Veja Paulo, meus irmãos, ele está ensinando aqui em Efésios, no texto que nós lemos. Vamos entender uma coisa. Quando Paulo escreveu Efésios, ele estava na prisão domiciliar dele, lá em Roma. Ficou 2 anos preso. A igreja de Éfeso, pela graça de Deus, ela não estava com nenhum problema doutrinário e com nenhum problema moral. Tanto que, se você lembrar, lá no Apocalipse, na carta do apóstolo, na carta de Jesus para a igreja de Éfeso, você vai ver que não tem nenhuma repreensão contra a doutrina, contra a heresia. Eles colocaram para fora os falsos apóstolos, os falsos profetas. Eles eram doutrinariamente, piedosamente corretos. O problema deles é que lá em Apocalipse, muitos anos depois, aqui, da época que Paulo escreveu Efésios, eles tinham deixado a piedade, tinham deixado o primeiro amor. Mas nessa época aqui, a igreja de Éfeso, ela estava num avivamento. Éfeso, ela tinha sido colocada de pernas para o ar. A grande deusa Diana, ou Artemis dos Efésios, ela estava perdendo cada vez mais adeptos, e a cidade de Éfeso, que era a mais importante da Ásia, estava se convertendo ao cristianismo. Paulo, ele não teve que corrigir falsas doutrinas em Éfeso, ele não teve que corrigir pecados escandalosos em Éfeso, e ele pôde escrever no momento que ele estava tranquilo. Ele estava preso em casa em Roma. Ele tinha muita liberdade para pregar, ele tinha muita liberdade para escrever. Paulo teve essa oportunidade em 2 cartas do Novo Testamento. Romanos, que ele pôde escrever tranquilamente, ele pôde escrever com tempo, e depois Efésios, quando ele pôde escrever com tempo também. Não é à toa que as 2 cartas do apóstolo Paulo, que mais ensinam sobre a doutrina da salvação e por consequência da eleição, é Romanos e Efésios. Porque aí ele pode parar, ele pode aprofundar o pensamento e ele pode revelar para nós coisas profundíssimas que estavam na mente de Deus. Romanos, todo escrito para falar da doutrina da salvação, voltada individualmente para o crente e para a salvação dele. Efésios, todo dedicado para mostrar a doutrina da salvação aplicada na igreja, aplicada na congregação do povo de Deus. Então você imagina o valor que o apóstolo Paulo, ele dava para a doutrina da salvação. Ele dizia, ai de mim se eu não pegar o evangelho, e ele aplicou isso de maneiras diferentes, em Romanos particularmente para cada pessoa, e em Efésios, na eleição e salvação, e nos crentes eleitos e salvos, congregando em uma igreja local, bíblica e bem sustentada. Então Efésios foi escrito com esse pensamento. Nós lemos aqui em Efésios, do versículo 3 até o versículo 14.
Você viu que não tem pausa nessa frase? Você viu que parece que uma coisa está agarrada na outra, que puxa a outra, que traz a outra. Nossa, terminei de ler e não entendi nada, pastor. Beneplácito e suprema vontade da sua graça que Ele nos deu, ensino amado para a glória da possessão adquirida. Amém. Ele fez isso, gente. Por quê? Porque do versículo 13 até o versículo 14, é uma só frase no original grego. No texto que foi escrito, no original do Novo Testamento, no grego, é uma frase só. Irmãos, geralmente, quando a gente expressa o que a gente está pensando em uma frase só, é difícil de ter tanta profundidade e coerência. Os teólogos acreditam, e os comentaristas acreditam, que do versículo 13 até o 14 de Efésios, foi uma oração de Paulo. Paulo estava orando para dar glórias a Deus pela eleição dos Efésios e por Deus ter salvado pessoas de uma das piores cidades do Império Romano. Ele estava orando. Lembra o que está na cabeça de Paulo? Diana dos Efésios, onde está o trono de Satanás, o poder do diabo governando aquela cidade. Lá foram queimados muitos livros de artes mágicas. O Dionísio, aquele ourives, perseguiu Paulo. Toda a cidade se ajuntou para matar Paulo no estádio. Aquela cidade era uma cidade hostil ao evangelho. Paulo, quando vai escrever para os cristãos lá daquela cidade, ele fala assim: não, eu tenho que louvar a Deus, porque só Deus poderia fazer uma rosa florescer no deserto. Só Deus poderia fazer salvação brotar do pior lugar onde precisava brotar. Eleição, gente, ela torna as coisas possíveis, ela faz gente converter na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, ela faz gente converter lá na Arábia Saudita, lá no Irã. Eleição que levou William Carey lá para a Índia, quando não existia nada lá, mas ele tinha certeza, Deus vai chamar os seus eleitos lá. Eleição que levou Hudson Taylor para a China, para perseverar com a morte da esposa, com a morte do filho e pregar o evangelho, porque Deus atrairia aqueles que deveriam ser salvos. Eleição que estimulou John Peyton, aquele missionário que foi para a Birmânia, quando a esposa dele morreu e quase foi comida pelos canibais. Eleição que estimulou a Adoniran Judson dos Estados Unidos. Eleição. Se você pegar todos esses grandes evangelistas, esses grandes missionários do século 17, 18, você vai ver que todos eles eram absolutamente calvinistas. E você vai ver hoje, como é que está o movimento missionário hoje? Patético, porque ele deixou grande parte dessas doutrinas da graça e da soberania de Deus. Vai ver como é que é a missão hoje, da maioria dos pentecostais e neopentecostal na África. A tragédia, é uma loucura, eles não ajudam aquele povo. Eles não ajudam. Agora vai ver, na onde que tem tribo convertendo, na onde que tem gente convertendo, na onde que tem gente tendo nova vida, você sempre vai encontrar ali o evangelho puro, incontaminado, as doutrinas da graça de Deus. Eleição estimulou esse povo a pregar, eleição estimulou esse povo a ir contra todas as possibilidades. Deus tem o povo dele lá. Paulo, ele escreve para o povo dele em Éfeso, ele dedica essa epístola profunda, e ele explica da eleição como se fosse uma oração, numa frase extremamente longa no Novo Testamento. Ele faz isso de novo, e ele fala de novo da eleição, através de Cristo, em Colossenses capítulo 1. Se você ler Colossenses, você vai ver que ele faz a mesma coisa também, e parece muito ser uma eleição. O que é Efésios? Parece muito ser uma oração. O que Efésios do 3 até o versículo 14 está ensinando? Ele ensina a grande obra da Trindade na salvação, e que tudo isso é para a glória e é através da graça de Deus. Dos versículos 3 ao 6, nós vemos que o Pai elege aqueles que Ele quer salvar desde a eternidade. Veja o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Está aqui, gente, o Pai escolheu.
Dos versículos 7 até o 12, nós vemos que o Filho, ele faz a redenção, a expiação do pecado daqueles que o Pai elegeu, por quem Cristo morreu. Por aqueles que o Pai elegeu. O sangue de Cristo não foi desperdiçado, ele morreu para salvar exatamente o número perfeito de todos aqueles que deveriam ser salvos. Veja só, aqueles que o Pai elegeu, aqueles que o Pai resgatou, como é que eles foram salvos? Versículo 7. No qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A Trindade está trabalhando na obra da salvação. Deus elege, o Filho morre pelos eleitos, e o Espírito Santo, versículos 13 e 14, chama eficazmente os eleitos e redimidos pela pregação do Evangelho. Ele sela os crentes, o selo do Espírito, é o batismo do Espírito, e ele garante a sua salvação final. Nós estamos vendo aqui, nesses 11 versículos, a obra completa da salvação de Deus. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo regenera, batiza, santifica, preserva e um dia glorificará. Essa é a obra da salvação e está claríssimo aqui no nosso texto bíblico. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Aula que vem, na semana que vem, nós vamos avançar nesse entendimento e nós vamos estudar detalhadamente cada um desses textos. Nós vamos passar por cada um desses versículos e nós vamos avançar. Irmãos, não é necessário ter pressa com isso aqui, não é necessário ter afobação para isso. Olha só na aula de hoje o tanto de coisa que nós aprendemos. Semana que vem, nós vamos aprender detalhadamente desses versículos e vamos avançar em todo esse ensino profundíssimo de Deus sobre a salvação. Pastor, por que estudar isso? Porque está na Bíblia. Porque nós não podemos ser ignorantes, porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Tem uma coisa, antes da gente encerrar. Na semana que vem, o ano passado a gente preparou uma folha com vários versículos bíblicos explicando sobre a soberania de Deus, a depravação do homem, a eleição, a expiação particular, o chamado eficaz e a perseverança dos santos. São 6 colunas de versículos do Antigo e do Novo Testamento. Eu acho que não tem mais lá na livraria. Semana que vem a gente vai fazer vários impressos e vamos deixar disponível lá na livraria. Se você quiser, você pode pegar essa folha para você estudar em casa esses textos, esses versículos. Nós estamos dando essa aula, é impossível passar em todos os textos bíblicos, mas essa folha, ela está bem discriminada, mostrando biblicamente cada uma dessas doutrinas e a própria Bíblia explicando a Bíblia. Então é maravilhoso. Na aula que vem, nós vamos ver a primeira pessoa da Trindade trabalhando na salvação. Vamos ver o Pai. E nós vamos aprender um pouco de citações de antigos homens de Deus na história da igreja. Calvino, Anselmo da Cantuária, Lutero e tantos outros homens na história da igreja falando sobre essas doutrinas e interpretando esses versículos que nós vamos ver. Tá bom? Hoje à noite, então, nosso culto às 7. Nós estamos encerrados. Deus te abençoe.